Olá pessoal, graça e paz. Fechando mais uma semana. Como passou rápido. Já ungimos a mente, os olhos, os ouvidos, já ungimos a boca e nesta semana os pés. Semana que vem as mãos e a última semana o coração. Que os teus pés estejam sendo iluminados pelo Senhor. Que você caminhe, não fique estagnado, não fique parado, mas caminhe. Para onde? O caminho que o Senhor tem te iluminado. Já passamos por essa parte. Os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são o farol do corpo. A palavra do Senhor é o caminho. Ela é a verdade e ela é a vida. Então, em nome de Jesus, avance, hein? Não fique parado, não. A vida, ela não pode passar diante dos nossos olhos e a gente ficar observando. Nós temos que caminhar. Nós temos que avançar. Ide, disse o Senhor Jesus. Avance, disse Deus. E assim, muitos e muitos ensinamentos de Jesus falando sobre isso, encorajando a sair do lugar, encorajando a fazer alguma coisa. Nós estamos lendo todas as semanas um salmo, todos os dias um salmo. E eu vou ler com você, mas antes, deixa eu dividir algo que eu falei com a igreja bastante na semana passada. Jesus ensinou a conversar com a montanha, a falar com a montanha. O próprio Jesus falou com a tempestade, com o vento, com a chuva. Jesus falou com a figueira. Jesus nos ensinou a falar e a declarar e a profetizar. Faça isso. Se alguém te vê conversando com uma planta, Jesus conversou também. Se alguém te vê conversando com vento, Jesus conversou também. Sabe, falar com Deus é uma coisa. Falar com a situação é outra. E ambas são necessárias. Em Ezequiel 37, você vai encontrar um texto onde Deus, pela sua mão poderosa, pelo seu Espírito Santo, vem sobre o profeta e o leva até um vale de ossos muito secos. Lá, o Senhor pergunta ao profeta, leva ele de um lado para o outro, de outro lado para o outro, e ele vê aquela destruição, aqueles ossos secos espalhados por todo o vale, muito secos. E o Senhor perguntou, esses ossos poderão voltar a viver? O Senhor é que sabe. Tu sabes, disse o profeta. Então o Senhor disse ao profeta, faz assim, profetize aos ossos, profetize, fale com os ossos, diga a eles assim, ó, assim diz o Senhor, o soberano, que venha o Espírito sobre vocês e vocês tenham vida. Que junte osso com osso. Depois cresçam os tendões, depois a carne, depois a pele. E que o Espírito entre em vocês e vocês tenham vida. Então Ezequiel foi e profetizou conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, disse Ezequiel, eu ouvi um barulho como de chocalho. E aí eu vi osso se juntando com osso. Depois vieram os tendões, a carne, a pele. E esse é o ponto. Vou dar uma paradinha aqui. Eu não estou nem lendo o texto, estou falando aqui, mas você conhece o texto. Ezequiel 37, a partir do primeiro versículo. Quando Deus tomou o profeta pela sua mão poderosa, quando o Espírito do Senhor veio sobre ele,
Ambos conversaram. Então eu vou comparar essa parte ao que nós costumamos fazer no templo, por exemplo. Quando nós falamos com Deus e quando Deus fala conosco. Quantas vezes estamos no templo, na igreja, no culto, e Deus fala conosco por intermédio do altar? Quantas vezes nós falamos com Deus e temos essa conversa sobre um problema? Senhor, eu estou com esse problema. Senhor, eu estou com aquele problema. Senhor, isso está seco, isso está morto, isso está destruído. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Senhor, me abençoa. Senhor, me socorre. Aí o Senhor vem e dá a direção, filho. Vai e profetiza. Tudo bem, você falou comigo? Então toma a direção. Vai lá e fala com os ossos. O que representa os ossos na sua vida? Fala com eles e diga assim. Assim diz o Senhor. Ou como nós aprendemos de Jesus, em nome de Jesus. Então veja que alguns fazem a primeira parte, conversam com Deus, oram a Deus, até aí tudo bem. Ezequiel conversou com Deus, Ezequiel foi cheio do Espírito Santo. É importante você, na igreja, nas suas orações, ser cheio do Espírito Santo, sentir a presença do Espírito Santo, a mão poderosa do Senhor, que o levou ali numa experiência sobrenatural. Puxa, que bacana tudo isso. Mas até agora os ossos não se mexeram. A destruição continuava como antes. Então, às vezes você faz essa primeira parte, conversa com Deus, sente a presença do Espírito Santo, chora na presença de Deus, abre o seu coração, ouve a voz de Deus. Mas e a segunda parte? Filho, filha, vá e profetize. Fale no teu caso, com o quê? Com a dívida? Com a doença? Com o problema sentimental? Com a causa na justiça? Fale com ela. Sabe, é como se eu pegasse aqui o meu extrato bancário e conversasse com ele. Como se eu pegasse aqui o olerite do meu salário e conversasse com ele. Como se eu falasse aqui com o problema de saúde, né? Câncer, tumor, febre, vírus. Falasse com ele, em nome de Jesus. Está escrito. E aí você fala. Enquanto eu profetizava, as coisas começaram a mudar até que aqueles ossos se tornaram um grande exército, mas ainda estavam mortos, cadáveres. O Espírito não tinha entrado neles. Então ele voltou a falar com Deus. E o Senhor disse, profetiza ao Espírito dos quatro ventos, venha dos quatro ventos e entre nesses corpos para que vivam. Eu profetizei, conforme a ordem recebida. E disse, olha, Espírito, venha dos quatro ventos, entrem nesses corpos e que eles tenham vida. E aí eu profetizei, o Espírito entrou neles, eles viveram e se colocaram em pé. É interessante também que ele falou sobre o Espírito, depois dos ossos se juntando, depois dos tendões, da carne, da pele e do Espírito. Tudo aconteceu, menos o Espírito. Ele voltou a falar com Deus. E o Senhor deu uma direção um pouco mais detalhada. Vai lá e fala de novo. Olha, Espírito, e falou. O Espírito de vida que vem aí dos quatro cantos, dos quatro ventos, e entre nesses corpos. Ele insistiu, profetizou novamente, e aconteceu o milagre. Será que não está faltando isso, não? Será que não está faltando conversar com a situação? Conversar com Deus é importante. Opa! Mas e com a situação? E conversar como Jesus fazia. Jesus falou com o morto. Jesus gritou com o morto. Jesus falou com o cego. Falou com o paralítico. Veja que o Senhor usava a palavra. A palavra. Ele curou, usando o quê? A palavra. Não vai ser um exagero da minha parte se eu disser que ele usou só a palavra. Ele pôs as mãos sobre um, ele fez um lodo ali de barro e passou nos olhos de outro, mas ele usou sempre a palavra. O médico dos médicos que curou tantos
só usou a palavra para curar. Use a palavra. Fale com a situação, seja ela qual for. Que nessa semana que nós estamos terminando, ungindo os pés, você dê esse passo de fé, tome essa decisão importante e comece a avançar para essa atitude em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de orar com você, eu quero ler o Salmo 37, que é o Salmo de hoje. É um pouquinho longo, mas vamos ler juntos com calma, prestando atenção. Porque Deus vai nos abençoar. Não se aborreça por causa dos homens maus. E não tenha inveja dos perversos. Ouviu o Senhor falar? Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Ele vai te defender. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Deixa o pessoal que faz o mal, não se aborreça com eles, deixa eles lá. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a sua espada e preparam um arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o próprio coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dia de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão com a beleza, como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão amaldiçoados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ou como está na Almeida, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. 24. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo querendo matá-lo, mas o Senhor não deixará cair em suas mãos. Não permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo frondosa árvore, como frondosa árvore nativa. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugia.
Senhor Deus, obrigado por essa palavra, que eu profetizo sobre a vida da igreja. Que essa bênção repouse sobre eles. E eu profetizo como o Ezequiel profetizou. Que essa pessoa seja curada, liberta, abençoada e colha 100 vezes mais de tudo que ela tem semeado. E eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, graça e paz. Domingo começaremos a unção das mãos. Vai ser mais uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Forte abraço, graça e paz.